Olá, o Jornal de Sábado está no ar e hoje você vai ver. Com o fim do repasse da Prefeitura de Rio do Sul, Casa de Assis muda a prioridade no atendimento. Bob Maicon, cantor com mais de 100 mil seguidores na rede social, viu a vida mudar completamente depois que um vídeo dele viralizou. Casa sem número chama a atenção no bairro Itopava, em Rio do Sul. Nós fomos conhecer a história desse lugar. E você vai conhecer um dos locais mais visitados da região, o Portal de Pedras da Pechincha, em Taió. No esporte, Santa Catarina decide a vaga para a semifinal do Campeonato Catarinense da Série B amanhã, jogando em casa. Olá, que bom encontrar com você em mais um sábado aqui na tela da RBA TV. E a cidade do Idoso, no bairro Barragem, em Rio do Sul, iniciou o atendimento da terceira idade com sessões de fisioterapia. O serviço é para pessoas que têm requisição médica ou demanda espontânea através de agendamento. As sessões são todas as segundas, quartas e sextas-feiras, da 1 da tarde às 5 horas. A atividade é fruto de um convênio do Fundo Municipal do Idoso, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Rio do Sul e da Unidave, através do curso de fisioterapia. Os atendimentos são gratuitos e sempre voltados aos idosos que já têm agendamento. Você conhece o Bob Maicon? O cantor, com mais de 100 mil seguidores na rede social, viu a vida mudar completamente depois que um vídeo viralizou. Essa história você confere agora. Quando esse vídeo foi feito, o Maicon Vieira era chapeiro. Hoje, ele é o Bob Maicon, cantor que faz shows para muita gente e tem até música lançada. A vida dele mudou há pouco mais de 2 anos. No começo da pandemia, a gente tinha uma lanchonete e a gente teve que ficar fechado uma semana ali, que teve que parar tudo, né? E bem quando a gente ia voltar a trabalhar, um amigo meu me convidou para ir na casa dele comer um churrasco lá e a gente acabou indo, né? E lá eu gravei um vídeo da Bonnie Tyler, cantando a música dela. E ele postou nas redes sociais e esse vídeo acabou viralizando. E, tipo assim, a minha vida virou dos avessos, né? Dormi chapeiro, acordei cantor, né? Do vídeo que, como ele mesmo destaca, mudou a vida dele até os dias de hoje, foi um processo. A fama repentina pegou todos de surpresa e o momento precisava ser aproveitado. Mas o Maicon daquela época não era músico, ele apenas cantava por lazer. Eu não sabia nada de inglês, eu não sabia técnica vocal, então eu tive que aprender tudo na marra, né? Tipo, me dediquei 24 horas. A Rafa, que é minha esposa, né, continuou tocando o X-Salada, né? Que a gente tinha lanchonete. E eu ali focado na música, né? Porque a gente não tinha tempo, né, a perder, né? A gente teve que... Não foi uma coisa que a gente, vamos aprender pra... A gente, tipo... no outro dia já tava fazendo show, então a gente teve que dar um pulo do gato, assim. Ele também não tinha ainda estrutura, nem contatos. No começo, muita gente, tipo, não conhecia, né? Então a gente não tinha material de trabalho. E a gente também não tinha como ir trabalhar, porque a gente não tinha equipamento, não tinha nem microfone, não tinha nada, né? Então a gente pegava, ia nos barzinhos lá da cidade lá, e a Rafa chegava pro dono do estabelecimento e falava, olha, você conhece esse aqui, Bob Maicon? Mostrava a página e a gente acabava dando uma palhinha lá. E lá nós ia fazendo videozinho e fazendo isso, já pegando, colocando as músicas e vendo o que a galera achava. E foi assim, cantando em barzinhos e postando na rede, que ele foi se destacando e chamando a atenção. E assim o que ele achou que tinha sido apenas um golpe de sorte, foi se tornando a vida dele. Eu não tinha página, a gente criou uma página. Em 2 meses eu já estava com 100 mil seguidores na página, postando vídeo, botando só música de flashback, né? E hoje estamos aí fazendo música e levando alegria para essa turma toda, né? O Bob Maicon teve que ir se acostumando também com o que vem junto.
com toda essa exposição. No começo eu queria fugir, né? Eu queria correr e me esconder, porque como tudo era novo, eu andava, meu Deus, largadão, né? Então depois disso eu tive que começar, o pessoal queria bater foto, né? A gente começou a ter fãs e aquilo foi tudo novo, assim, né? No começo foi muita pressão, né? Hoje ele se apresenta por aí em vários lugares com shows produzidos e, como você pode ver nos vídeos, grandes públicos. Ele conta que gosta especialmente de cantar aqui no Alto Vale. E aqui, pra mim, é a minha cidade do coração, né? Rio do Sul, Ituporanga, todas essas cidades vizinhas, né? Que é a cidade que me acolheu, né? Joinville a gente faz show, mas é muito pouco, né? Mas é pra cá, a gente vem pra cá fazer, né? Que a minha família é toda daqui, né? A gente mora lá, mas o nosso coração é daqui. Outro grande momento vivido nesses anos foi o lançamento de uma música através de uma parceria. A gente tem música própria agora, né? A gente fez uma regravação, na verdade, né? Do Albano, que é um italiano, e que é a música Sempre, Sempre, junto com a Banda Elite, e a música tá... A gente gravou ela também e não imaginou que ia dar essa repercussão toda, né? E a música tá tocando muito, muito, muito aí no Alto Vale, Itajaí, Rio Grande do Sul, Paraná, já tá indo, chegando a música já. Sempre, 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 sempre tu. Sempre, sempre existente pra ti. Nella mente existente tu. Sempre, sempre existente pra ti. Eu amo o que eu faço, né? A gente não depende mais da lanchonete, a gente fechou, né, a lanchonete e vive só da música só hoje, né? Quando eu era mais jovem, né, eu sempre queria ser cantor, né? E nunca imaginei que eu ia viver da música, né? Que eu sempre achei que cantar, ser música é meio complicado, né? Difícil, né? Então, pra mim tá sendo uma experiência fantástica, né? Agora, né? Sempre foi lá de ter. Oh, 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 oh. 2 moradores do Alto Vale foram sorteados nos prêmios principais da Trimania e receberam o prêmio nesta semana. O João Gilberto Airoso, morador do centro de Rio do Sul, recebeu sozinho o primeiro prêmio do último sorteio. E a caravana ainda passou por Lontras, onde o André dos Santos Galiza levou para casa R$ 4.333. Ele dividiu o terceiro prêmio de 13 mil com outros 2 ganhadores. Amanhã tem mais. O prêmio principal dessa semana é um Corolla, mais R$ 48 mil. Ainda tem 10 mil no primeiro, segundo e terceiro prêmio, além de 30 chances de ganhar R$ 1.000 no Super Giro premiado. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Hospital Santo Antônio, cedendo o direito de resgate. O sorteio você acompanha aqui na tela da RBA TV, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. E a seguir, vamos te apresentar mais um cãozinho que está para adoção na APAD. E ainda, Casa Sem Número chama a atenção no bairro Itopava, em Rio do Sul. A gente foi conhecer um pouco da história desse lugar. Estamos de volta e nesta semana o EMOSC realizou uma coleta de sangue no Hospital Samária, aqui em Rio do Sul. Essa e outras informações você acompanha agora nos destaques da semana. A coleta foi exclusiva mediante agendamento prévio do EMOSC de Lages. Foram coletados apenas 2 tipos sanguíneos, o O negativo e o A negativo. A iniciativa veio após uma série de pedidos para que a coleta fosse retomada no município. Um projeto de lei prevê que o EMOSC possa realizar essa captação até 3 vezes ao ano. Em Rio do Sul, 90 pessoas participaram. E uma escola de Presidente Getúlio foi arrombada na madrugada de ontem. O ato de vandalismo ocorreu na ala 2 da Escola Municipal Tancredo Neves, no bairro Pinheiro, inaugurada em outubro de 2019. Além de furtarem objetos, eles destruíram o sistema de lousa digital, câmeras, porta, notebook e deixaram outros estragados. Também defecaram em uma pia e jogaram uma das câmeras dentro. O diretor foi comunicado e quando chegou na escola se deparou com a destruição. Os estudantes do 4º ao 9º ano foram dispensados para que a Polícia Civil inicie as investigações. O ato foi registrado pelas câmeras de segurança. E o prefeito de Santa Terezinha, Genir Junks, foi absolvido em 4 processos que apuravam denúncias relacionadas às eleições de 2020. As denúncias foram consideradas improcedentes e arquivadas. Na época, Genir Antônio Junks
do MDB, e o vice Israel Olegário foram eleitos prefeito e vice com 2.546 votos contra 2.545 votos da candidata que ficou como segunda colocada. E vamos te apresentar mais um cãozinho que está para adoção com a APAD. O Lourival foi resgatado das ruas muito debilitado, com desnutrição severa, além de muitos ferimentos. Ele chegou cheio de traumas, com muito medo e assustado, mas com muita atenção, cuidado e amor foi ganhando confiança e percebeu que nem todos os humanos são maus. Tem muita gente boa por aí. Lourival lutou muito para sobreviver até aqui. E hoje ele já está mais forte, foi castrado e vacinado e até já ganhou alguns quilinhos a mais. Ele está mais do que pronto para encontrar uma família bem especial. Então, se você é uma dessas pessoas que adoram um final feliz, que tal dar uma chance e adotar um novo amigo? Agora olha só, quem passa pelo bairro Itopava, aqui em Rio do Sul, pode já ter reparado em uma certa casa sem número que tem por lá. Ela chama a atenção por ter o quintal tomado por algumas obras peculiares. A gente foi conhecer a história desse lugar. Olhando assim, já dá para ver que a decoração por aqui é diferente. Pequenas esculturas e obras espalhadas pelo gramado. E essa aqui, bem na frente, chama a atenção. Afinal, não é todo dia que se vê um disco voador por aí. A peça, aliás, é o xodó da propriedade. Acho que o ponto de abdução é o ponto mais importante, assim, porque muita gente passa ali para bater foto e deu bastante repercussão desde o dia que a gente fez ele, sabe? O Anthony é o responsável pelas peças espalhadas pela propriedade, todas feitas com materiais reaproveitados e doados ou achados no lixo, e que fizeram o espaço chamar tanta atenção. A história da Casa Sem Número, como é carinhosamente chamada também nas redes sociais, começou na pandemia, quando a família, formada na época pela Diana, o Anthony e o filho João, saiu de um apartamento e veio para cá. A gente teve a oportunidade de vir para esse terreno, né? E como a gente passou a pandemia inteira dentro de um apartamento com uma criança de 4 anos, quando a gente teve essa oportunidade, a gente só veio. A casa não estava pronta, o terreno estava bem abandonado. Então, assim, a gente passou 6 meses limpando o terreno. Depois disso, a gente foi para casa. Como a gente não tinha muito recurso, muito dinheiro, a gente mesmo foi fazendo, né? E foram fazendo mesmo. Até o piso foi colocado pelo Anthony, que nunca tinha feito isso antes. A gente estava pensando, nossa, mas pega e paga alguém para fazer, às vezes não fica do jeito que a gente quer. E daí pensamos, peraí, eu vou dar uma olhada na internet, porque o YouTube salva sempre a pátria, né? A gente pesquisou e acabamos colocando na casa inteira. O piso, a gente fez a pintura e uma série de acabamentos também por conta própria. E a casa toda foi sendo montada assim por eles mesmos. E olha só quanto detalhe diferente. A árvore na escada foi inspirada no Castelo Rá-Tim-Bum. Aqui um chapeleiro feito com pallets e torneiras velhas. E o quarto do filho mais velho mostra a criatividade do paizão. Até o despertador por aqui é peculiar. E a gente começou a compartilhar no Instagram, né, nas redes sociais, e o pessoal começou a gostar, porque a gente fazia com o pouco, né? Então não é que era um princípio. É o que a gente tinha, era o pouco e a gente foi fazendo e foi mostrando. Então a gente transformava as coisas, né? Ele transformava as coisas e a gente foi mostrando e o pessoal foi se identificando. Poxa, é uma ideia legal, é uma ideia bacana. E não precisa de dinheiro, né? Precisa da imaginação, da criatividade, da força de vontade de querer fazer as coisas. O retorno das pessoas foi inspirando e logo a criatividade veio aqui para fora também. E virou esse tanto aí de peças. Robô gigante de lata, portal dos desejos, casa na árvore, tudo feito por eles mesmos, especialmente pelo Anthony, uma realização para ele. Isso era uma coisa que eu tinha desde pequeno, da gente reutilizar o que tinha à mão, sabe? E com o passar do tempo a gente foi arrecadando mais recurso, as ferramentas certas e o povo ao redor foi vendo que a gente gostava daquilo e foi influenciando e foi dando material. E as criações foram surgindo e é basicamente uma coisa de criança que eu tinha dentro de mim
e que eu vi que o meu filho gostava, as crianças que passavam na estrada gostavam, e só foi crescendo, assim, essa vontade de pegar e construir, montar. Já tem muita coisa e vai ter mais ainda. Nesse momento, o Anthony trabalha nesse tratorzinho aqui, mais um sonho realizado. A história dele é que apareceu numa publicação na internet e ele estava desmontado praticamente lá em Blumenau. E o que aconteceu? A gente pegou e se movimentou todo, nossa, tem que ser agora e vamos comprar, e deu tudo certo. A gente foi buscar e até ele tá ali. A gente está arrumando ele, nós vamos fazer com carretinha para passear com as crianças aqui, precisar levar alguma coisa para lá e para cá. E vai ser bem interessante. Tem planos também para esse Fusca, que vai ter uma função bem diferente da usual. Ele vai ser colocado mais ou menos no fundo do terreno, onde tem uma lareira de jardim. E nós vamos pegar e fazer o assoalho dele todo de madeira, trocar a cor dele e fazer como se fosse uma barraca, a parte interna dele, que vai proporcionar uma experiência, durante a semana eu quero acampar, e não se incomoda com barraca, nada, só pega e vai lá e acampa, sabe? Até para as crianças é uma coisa lúdica, é diferente. São muitos projetos, já tem ideia para cada canto do terreno, que é bem grande. Mas com o que já tem aqui, a família, que agora tem um quarto integrante, o pequeno José, já se sente realizada. Eles encontraram um objetivo de vida nessa história que começou meio de brincadeira. E a gente teve a oportunidade ano passado de trazer a turminha do nosso filho, a turminha do primeiro ano do Dom Bosco, para cá. E quando eles chegaram, a gente achou que ia vir tudo enfileiradinho, comportadinho, e a gente ia contar as histórias que a gente tem para contar. E eles chegaram usando o espaço inteiro, assim. Então era criança para tudo quanto era lado, eles brincaram muito, eles se divertiram muito, e a gente viu criança que normalmente não tem uma árvore para subir, subindo em árvore, indo no balanço, que é aqueles balanços de antigamente, feito da corda na árvore, assim. E aquilo para nós, assim, foi a explosão, foi o boom, assim. É isso que a gente quer ver crianças brincando aqui, explorando, botando o pé no chão, botando o pé no barro, subindo em árvore, colhendo a fruta e comendo. A gente amou essa questão. No fim, tudo se resume a oferecer para outras crianças o que fez com que eles saíssem do apartamento para vir aqui, para um terreno cheio de mato, com uma casa inacabada, munidos de muita vontade de dar ao filho uma nova maneira de viver. Foi mágico pelo fato do nosso filho poder subir numa árvore, brincar no banhado, correr atrás dos bichinhos. E para nós isso tudo vale mais do que qualquer dinheiro, sabe? É a experiência de vida mesmo. No próximo bloco tem as informações do Direto da Redação. E com o fim do repasse da Prefeitura de Rio do Sul, a Casa de Assis mudou a prioridade do atendimento. A gente volta já já. JS de volta e vamos até a redação para atualizar as informações das últimas horas. Olá, olha, eu começo falando que a empresa RAM Transportes Rodoviários de Ituporanga emitiu uma nota de esclarecimento sobre o acidente de trânsito que matou 3 pessoas e deixou várias feridas ontem de manhã na BR-470 em Gaspar. O choque foi entre um caminhão Iveco Stralis, que pertence à empresa, e uma van que bateram de frente. A nota assinada por William Costin Maciel, sócio administrador, afirma que o motorista da carreta, Anderson dos Santos, não precisou de atendimento médico e ficou no local para prestar todas as informações às autoridades. A empresa diz ainda que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com as vítimas e familiares. Que a dinâmica do acidente será elucidada pela autoridade policial, não cabendo neste momento criar ou alimentar quaisquer especulações sobre culpabilidade. E afirma também que permanece à disposição para as apurações. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da manhã de ontem. A van transportava trabalhadores de uma empreiteira para Balneário Pissarras. Já a carreta seguia para Rio do Sul com uma carga de grãos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os homens que morreram eram passageiros da van. O motorista de 35 anos sofreu lesões graves. Em Ituporanga, uma mulher de 62 anos chegou do trabalho no fim da tarde e se deparou com a casa arrombada.
Estava tudo fora do lugar, roupas jogadas no chão, carne fora do congelador, e ela também notou a falta de um anel e 2 pulseiras. A mulher comunicou à polícia, que fez rondas, mas não localizou nenhum suspeito. Isso aconteceu na rua Paulo Felber, no bairro Boa Vista. Um homem que trabalhava na área da saúde, mas sem formação, em Balneário Camboriú, foi proibido de atuar através de uma liminar obtida pelo Ministério Público. Nas redes sociais, ele se apresentava como profissional de medicina integrativa, com atuação em diversos problemas de saúde, como câncer, depressão, ansiedade, insônia, variações emocionais, cálculo biliar, doenças de intestino e tireoide. Ele não comprovou a habilitação para nenhuma das especialidades anunciadas por ele na internet. E os cursos rápidos que fez não eram de atividade médica. Na lista estão desde cursos de pescador artesanal até faixa vermelha de autodefesa. O homem prestava atendimento em uma clínica pertencente a um médico cirurgião plástico. Essa clínica também foi alvo da ação do Ministério Público, já que estava em condições precárias de higiene, além de ter insumos com validade vencida há mais de 7 anos. O Ministério Público alerta para o crescente número de casos de pessoas não qualificadas que prestam serviços ligados à área da saúde e estética. É fundamental que o consumidor busque informações do profissional antes de se submeter a qualquer procedimento invasivo. Agora, para finalizar, tem um recado para o pessoal de Pouso Redondo. Quem estiver precisando de roupas e calçados pode ir até o CAESC, onde está sendo promovido o 5º Varal Solidário do Corpo de Bombeiros. A campanha de doação vem sendo realizada desde o mês de abril e passou por várias comunidades do município. Já foram mais de 5.000 peças de roupas doadas e muitas famílias aquecidas neste inverno. A campanha no CAESC vai até o fim de agosto. Então aproveite. Fica a dica. Um ótimo fim de semana a todos. Direto da redação, Grace Sauer. Obrigado. E a Casa de Assis, que é referência para moradores de rua, após o fim de um repasse da Prefeitura de Rio do Sul, teve uma mudança na prioridade dos atendimentos. Pessoas em situação de rua em Rio do Sul puderam contar nos últimos meses com o apoio de uma entidade bastante importante, a Casa de Assis. No local, além de alimentação, eles recebiam outros atendimentos e podiam passar a noite. O Fernando é morador de rua e também frequentava a Casa de Assis. Para mim, no início, foi uma estrutura muito boa. A dona Patrícia, a psicóloga, foi muito bem amparado, né, por elas, né, graças a Deus. A Prefeitura de Rio do Sul também fazia um repasse mensal de R$32 mil. Só que o recurso não está sendo mais encaminhado, já que, segundo o secretário de Assistência Social, houve uma mudança na forma de atendimento a moradores de rua. Porém, a gente acabou optando por um outro formato de atendimento para pessoa em situação de rua. A gente acabou tendo uma demanda muito grande vindo de outros municípios, né? As pessoas acabavam vindo, procurando, porque Rio do Sul tinha um local onde eles podiam permanecer na rua, então a gente acabou mudando o formato. Hoje a gente trabalha com abordagem social, que é um dos nossos carros-chefe para a pessoa em situação de rua. A gente jamais vai desistir deles. A gente sabe que não importa o que ele me diga hoje, se ele me dizer não hoje, amanhã eu vou voltar ali para atender ele novamente. A Casa de Assis funciona desde outubro do ano passado nesse imóvel, aqui no bairro Canoas, bem ao lado da Igreja do Divino. E segundo a coordenadora, a partir de agora houve uma mudança nas prioridades dos atendimentos. Antes, quando nós tínhamos uma parceria com a Prefeitura, nós atendíamos qualquer pessoa que estava em situação de rua, que nos buscava, nós atendíamos, né? Hoje o que mudou, hoje nós atendemos as pessoas que estão em processo de saída de rua. Então, pessoas assim que estão fazendo acompanhamento no CAPS, que foram para uma comunidade terapêutica e daí passou por um processo de desintoxicação. Nós diminuímos o número, até por questões financeiras, a gente diminuiu o número de pessoas para serem atendidas na casa. A casa tem espaço para atender até 20 pessoas, de acordo com o alvará que nós temos, e hoje nós temos 8 pessoas que estão na casa. Segundo a Prefeitura, o município continua atendendo e fazendo encaminhamentos para pessoas em situação de rua. E o nosso formato hoje é esse, de abordar as pessoas várias vezes por dia. Hoje a gente tem encaminhamento para tratamento de saúde, né, que a gente vê que a maioria deles já são dependentes de álcool ou droga.
A gente tem encaminhamentos para o mercado de trabalho. Rio do Sul é uma cidade com muito emprego e mesmo assim a gente ainda disponibiliza o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego, o PEAD, onde a gente mudou a lei dando prioridade para essas pessoas que estão em situação de rua, porque a gente sabe que precisa ter esse acompanhamento da assistência social e do CAPS mais próximo deles, e também aqueles que não conseguem se adaptar, né? A gente encaminha eles para as cidades de origem. E aí eu acho que cabe ressaltar, nesse momento, de a gente entender o que é a pessoa em situação de rua. Nós temos 3 públicos distintos. Nós temos aquela pessoa que, por uma condição financeira, é uma pessoa que não entende a rua como moradia, mas por uma situação financeira ou por um desentendimento na família, ela cai na rua e ela precisa de um apoio. Outras pessoas que elas são pessoas em situação de rua, mas elas não querem morar na rua. Então, elas vão de abrigo em abrigo, abrigo em abrigo, para não dormir na rua. E aí, nós temos aquelas pessoas que é da rua, que tem a rua como espaço de moradia. E essas pessoas, ela tem uma legislação que ampara, né? Que elas precisam ter, no mínimo, água potável, alimentação, um espaço para banho e um abrigo para o período da noite, né? Infelizmente, nós não conseguimos mais atender essas pessoas, né? Nós temos um público já mais restrito, um público, alguns já estão inseridos no mercado de trabalho e outros estão no processo de tratamento, né? Ou na UBS ou no CAPS. Segundo a Patrícia, o trabalho na Casa de Assis continua. A gente, felizmente, hoje tem grupos organizados contribuindo com a instituição, né? Nós temos empresários contribuindo, nós temos a Mitra, que é uma parceira muito forte, né? Que contribui mensalmente conosco em todos os aspectos. Nós temos uma rede de apoio sólida. E agora nós estamos iniciando um projeto de sustentabilidade. Compramos alguns equipamentos, né? E a gente pretende, com esse trabalho que nós vamos fazer com o apoio deles, conseguir se manter no espaço. A Prefeitura também vai continuar os atendimentos. E o cuidar das pessoas é o nosso foco aqui. Então, o nosso olhar para ele é que ele saia daquela situação, que ele supere aquilo ali. E sem uma rede de apoio, longe de um familiar, isso é impossível. Ninguém vai acordar dizendo, não, eu aqui sozinho vou superar isso. Não, ele tem que ter um apoio da comunidade, um apoio da igreja, um apoio do poder público. E esse é o nosso objetivo, enquanto serviço público, em atender essas pessoas. Falta oportunidade. Muitas vezes eu chego nas empresas, fui em algumas determinadas empresas, que eu não vou dizer, porque é questão de ética, né? Então, assim, que verificam o passado da pessoa. Eu mesmo tive meu passado, paguei meus erros com a justiça, né? Então, olham, né, a ficha da pessoa e não dão uma oportunidade. Isso, né, no caso, eu sou formado em logística portuária, fui 4 anos militar, fui vigilante, e por isso eu não posso mais exercer a minha profissão. Então, eu, como os moradores de rua, como eu também tenho a minha história, mas cada um dos moradores de rua também tem a sua história. E a seguir, Santa Catarina decide a vaga para a semifinal do Campeonato Catarinense da Série B, amanhã jogando em casa. E você vai conhecer um dos locais mais visitados da região, o Portal de Pedras da Pechincha, em Taió. E amanhã tem decisão aqui em Rio do Sul. Depois do empate em 1-1 no jogo de ida, o Santa Catarina joga por um novo empate nesse duelo, já que fez melhor campanha na primeira fase e, por isso, em toda a fase eliminatória, joga por 2 resultados iguais. O Carlos Renault se classifica em caso de vitória por qualquer placar. Na primeira fase, as duas equipes se enfrentaram no Alfredão e o Santa levou a melhor, venceu por 2-0. Desde então, os dois times se reforçaram. O Santa teve já no duelo de ida das quartas de final 2 novos jogadores à disposição do técnico Laércio Aquino, o atacante Rildo e o meia Geovan. Além disso, alguns jogadores que estavam no departamento médico foram liberados para jogar. O time do Alto Vale é o único que ainda não perdeu no campeonato desse ano, enquanto o time de Brusque venceu apenas uma partida em toda a primeira fase.
Além do duelo aqui em Rio do Sul, os outros 3 jogos de volta das quartas de final acontecem no final de semana. Amanhã, o Nação tem que vencer em casa, depois de ter perdido para o Caravaggio na ida por 1-0. E também no domingo, o Juventus joga pelo empate em Jaraguá contra o Inter de Lages. E o Guarani pode até perder em casa por 1 gol de diferença, depois de ter derrotado o Metropolitano semana passada por 1-0 em Ibirama. E neste sábado a gente te leva até o Portal de Pedras da Pechincha, lá em Taió. A beleza do local tem atraído milhares de pessoas nos últimos anos. O Caio Marsani e o cinegrafista Murilo Moraes foram até lá para conhecer. Hoje você vai com a nossa equipe conhecer um dos locais mais bonitos da região do Alto Vale. É o Portal de Pedras da Pechincha, que fica no interior de Taió. A entrada que leva até a trilha fica nesse ponto, na comunidade do Passo Manso, onde há sinalização. Depois de 3 quilômetros, você chega até essa casa, onde é recebido pelo seu Claunir e pela dona Eliette. Antes da gente começar a caminhada, o seu Claunir contou que o nome do local se dá devido aos tropeiros que passavam por aqui. Que antigamente passavam os tropeiros aqui, porque tem um caminho que os tropeiros abriram com enxadão, daí vinham de Rio do Campo, vinham de Salete, daí desciam pela cachoeira lá, daí abriram o caminho. Daí Portal de Pedra, daí porque eles vendiam o cavalo, né, para os colonos, daí pechinchavam no negócio. Por causa disso que ficou o nome de Portal da Pedra da Pechincha. Agora que a gente sabe um pouco da história, nós começamos a caminhada pela trilha. É importante lembrar que, diferente da nossa equipe, é preciso ir com roupas e calçados adequados. A trilha começa leve, mas logo vem algumas subidas. Pessoas de todas as idades têm vindo até aqui. Bem, de 60 anos abaixo vem as pessoas aqui. De 5 até 60 anos, tendo preparo físico, né, para a caminhada. A trilha é sinalizada e há um contato direto com a natureza. A trilha até aqui no Portal de Pedra durou cerca de 40 minutos. O seu Claunir acompanhou a nossa equipe, mas geralmente a trilha é feita sem guia. Para se ter ideia, nos últimos 6 anos, pelo menos 20 mil pessoas passaram por aqui. Está sendo bem procurado, passa a média de umas 30 a 50 pessoas todo final de semana, entre sábado e domingo, mas todo dia está vindo gente conhecer o Portal de Pedra. E aqui em cima dá para entender porque o local é um dos mais visitados da região. O imponente Portal de Pedras chama a atenção pela beleza. A Yara é moradora de Taió e veio mais uma vez fazer a trilha. Passar um tempo, estar mais em contato com a natureza, porque a gente também tem uma vida tão corrida assim diariamente na cidade. A gente não tem, pelo menos na cidade que eu moro, não é muito arborizada, né? Aqui, pela questão de ter bastante árvore, estar sempre em contato com a natureza, eu acho que é bem legal. É importante a gente também ter um pouco desse lazer, né? Para fazer a trilha, é preciso assinar um termo de responsabilidade, já que muitas pessoas têm visitado o local. A nossa equipe fez apenas uma parte da trilha, já que ela completa leva algumas horas. Só que, segundo o seu Claunir, o trajeto compensa. A trilha dá de 5 a 5,5 km, daí aqui tem o portal, daí do portal tem os cânions para trás ali, daí sobe beirando aquele paredão de pedra lá, depois no fundo desce numa cachoeira, volta. Daí tem as curvinhas da estrada que eu falei antes, que descia os tropeiros. Daí dá de 3 a 4 horas de caminhada todo o percurso. É possível também almoçar no local e os visitantes precisam pagar uma taxa para fazer a trilha. Os preços para entrar na trilha paga R$25 por pessoa. Daí a gente serve, tem almoço também, é R$35 por encomenda. E daí tem camp, que é R$15 por pessoa. Para fazer reservas de almoço ou ter mais informações, é possível também acessar o perfil do Instagram, Portal de Pedras da Pechincha. Vale a pena, é muito bonito assim pela questão da paisagem, né? Eu não sei qual que é a altitude, tanto que agora eu vim com o relógio, eu quero saber qual que é a altitude. Outra vez que eu vim eu não tinha, mas eu acredito que vale super a pena, assim, a visão lá em cima, a vista é muito bonita. Vale a pena, assim, principalmente as fotos, né? Para quem gosta de ter um Instagram, é legal por conta disso também, vale super a pena. Eles falam que é um lugar muito lindo aqui, é o lugar mais lindo da região aqui. É um belíssimo lugar, vale a pena com certeza a visita. O JS vai ficando por aqui, eu agradeço o carinho da sua companhia, desejando a todos um excelente fim de semana. A gente volta na semana que vem com mais informações. Até lá!